de luz, nascido amor. Nós sempre temos a tendência, né, de ser anacrônicos, de analisar as coisas fora do tempo. É preciso analisar Jesus na sociedade na qual ele viveu. E ela não é a mesma que a nossa, e nem a mesma dos romanos, nem dos gregos da época dele. Jesus estava diante de uma classe de pessoas que eram os fariseus, né? Estes homens eram cultuadores da lei mosaica, e eles tinham, né, uma observância estrita das leis mosaicas. A maioria delas de natureza exterior. Então, que diziam como se vestir, como se alimentar, como casar, como descasar, tudo era normatizado pela lei mosaica. Moisés fez isso não porque ele era mau, ele fez isso porque ele tinha um povo recém-saído, né, do cativeiro no Egito, que não tinha mais hábitos de higiene, que não tinha mais leis sociais, que não tinha mais uma unidade como povo, e ele vai criar essa unidade, dando a eles leis específicas, sobretudo leis diferentes dos seus vizinhos pagãos. Quando ele faz isso, a intenção dele era, né, provavelmente, que eles analisassem um pouco disso e reconsiderassem as coisas, né? Então, por exemplo, para dar alguns exemplos, né? Por exemplo, Moisés manda separar a carne e o leite, né? Não se pode misturar carne e laticínios na mesma refeição. Os utensílios usados para a carne e leite devem ser separados. Deve-se esperar um certo tempo entre o consumo de carne e laticínios, normalmente entre 1 a 6 horas, dependendo, né, da região. Animais permitidos e proibidos, mamíferos, aqueles que, como o boi, que tem o casco fendido, e que ruminam, boi, cordeiro, veado, né, porco e coelho, proibidos. Por que ele fez essa escolha? Ninguém sabe, né? Aves, apenas espécies tradicionalmente permitidas, como frango, peru e pato. Peixes, apenas aqueles com nadadeiras e escamas. Então, camarão, polvo, lagosta estão proibidos. O abate tem que ser ritual, tem todo um ritual para ser feito, né? Não se come sangue e não se come certas partes dos animais. Frutas, legumes e grãos devem estar livres de insetos. Os produtos agrícolas de Israel seguem regras especiais, né? O vinho deve ser cultivado por um seguidor do judaísmo. Pão e produtos de panificação também devem ser feitos de maneira kosher, né, como eles dizem, por um especialista. Isso é para dar uma ideia das regras, são muitas mais. Jesus está diante destes homens e eles estão o tempo todo analisando o que nosso Senhor come, como ele come, se ele segue as leis, se ele segue, né, os rituais de limpeza, lavar as mãos, lavar os pés. Eles estavam o tempo todo analisando Jesus, né? E Jesus, numa hora, diz: olha, não é o que entra pela boca do homem, se ele comeu isso ou aquilo, né? Vocês estão aqui nessa neurose de regras alimentares e de limpeza, não é isso que torna um homem puro ou impuro. Então, não tentemos transportar para o nosso tempo, né, em que há heroína, cocaína, anfetaminas, fentanil e todas essas drogas disponíveis, como se Jesus tivesse dito: bom, não é o que entra pela boca que causa problema, né? Ele está falando num contexto para um grupo de pessoas, né, e é óbvio que isso tem em si também um ensinamento moral para nos dizer, né, é o coração do homem que importa, né, é a bondade, é a espiritualidade que nós desenvolvemos que importa. Então,
fazemos também esta nuance para dizer que é preciso um certo cuidado aí para não fazer o mestre dizer coisas que não disse. Isto, né, esclarecido, nós temos sim que entender que a dinâmica dos processos obsessivos claramente podem usar os nossos vícios. E nós, às vezes, achamos que eu não fumo, não bebo, não tenho uma sexualidade desregrada, porque é normalmente nessas áreas, né, que os obsessores vão ativar as nossas dificuldades, e porque são os órgãos que necessitam de uma energia menos, né, de uma onda energética menos, de frequência mais baixa. Por exemplo, quando você quer mexer, né, um objeto usando uma onda, quanto mais intensa for a frequência, mais energia ela tem. Por isso que as ondas de grande frequência têm pequenos comprimentos de onda, né? E segundo a equação de Planck, da física quântica, né, é a energia diretamente proporcional à frequência. Isso significa que a frequência dos órgãos, como o estômago e a região genital, são frequências mais baixas que as frequências do coração, né, da fala, do frontal, né, do coronário, no alto da cabeça. E são chakras que têm altas frequências. Para ativar, né, e entrar em contato com o ser humano, um espírito inferior vai usar o quê? Ele vai usar as baixas frequências, que são as próprias dele. Né? Então, ele nos conecta pela sexualidade. Se for desregrada, né, perfeito, maravilhoso, está tudo aberto para ele, né? E a alimentação desregrada, o cigarro, a bebida, né, tudo que passe pelos órgãos, né, digestivos, excretores, sexuais, é de fácil acesso. cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lili, ai lô. Por isso é que e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.